Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje, confesso, uma das entrevistas que eu mais esperei nesses 16 anos de Vida Inteligente, nesses 16 anos lidando com eubiose, com Sociedade Brasileira de Eubiose, com toda essa história maravilhosa da obra que está sobre os auspícios, digamos assim, da SBE. E eu trago aqui hoje a venerável... Olha que bacana, até me emociona assim. A venerável Selene Jefferson de Souza, que quando eu falo o nome dela, já vem junto o seu Jefferson, já vem junto o seu Hélio, os pelos arrepiam, então é uma coisa que todo mundo sabe o que eu estou falando e o que eu devo estar sentindo também. Mas tudo bem, vamos lá para eu poder me refazer aqui, vou trazê-la aqui. Bom dia, dona Selene, como é que a senhora está? Bom dia, estou bem, está tudo caminhando direitinho, né? Muito obrigado por ter aceitado, olha, isso aqui, acho que eu estou muito feliz, realmente estou muito feliz, eu sempre quis ter esse conhecer e ter a oportunidade de falar com um de vocês, assim, para todo mundo, não para mim, né, para todo mundo, para que todo mundo pudesse compartilhar quem foi o senhor, seu pai, o Henrique José de Souza, quem foi a senhora, sua mãe, dona Helena Jefferson de Souza, que recordações vocês têm dele, a senhora tem dele. Então, isso a gente não conhece, e eu gostaria hoje de poder explorar isso, perenizar, porque isso vai ficar no YouTube, outras pessoas vão poder acessar, e vai ser bom para todo mundo. Para mim é um prazer muito grande falar dos meus pais, porque eu sempre valorizei muito os dois. Eles tiveram nós 4 filhos, né? Cuidavam de casa, de sociedade, de tudo. Papai, eu me lembro muito, né? Ele já levantava de manhã, tomava o banho, ia direto tomar o café e ia para a máquina de escrever. Ele deixou mais de 10 mil folhas. Nossa. Então, eu, desde pequenininha, vejo isso, desde que eu era pequenininha. E mamãe também a mesma coisa, cuidando dos 4 filhos, cuidando de casa, cuidando da sociedade, cuidando de um monte de coisas. Então, eu digo sempre, nos ensinaram bastante. Ter carinho pelas pessoas, ter educação, ter muito amor no coração, que eu acho que é uma das coisas que nós precisamos emanar para esse mundo que está tão cruel. Ele mesmo já dizia isso, você sabe, né? Que as coisas iam ficar tão feias, nós íamos ver crimes tão hediondos, que as nossas leis não saberiam como fazer. Verdade. Então, era um homem que via tudo, quer dizer, ele sofreu porque sabia o que ia acontecer. E minha mãe ao lado dele sempre firme e forte. Quando nós éramos crianças, a gente vinha para São Lourenço, desde pequenininhos, né? Moramos uma época aí também. E eu me lembro que a estrada era terra ainda, quando chegava na serra, e nós, filhos, enjoávamos, era aquela confusão, né? E ele vinha firme e forte, ela também. Eu acho muito interessante, né? Que ele chegava, nós íamos de carro, quando ele chegava na porta da nossa casa até hoje, Vila Helena, tinha mais uma escadariazinha pequena e aquela grande que tem hoje. Pois ele descia do carro, batia o pé assim e entrava correndo e subia aquela escadaria e se atirava no sofá. Você já viu isso? De cansado, vamos dizer que estava assim? Eu nunca vi um negócio desse. Papai era uma pessoa assim impressionante. Vocês moravam em São Paulo, dona Selene? Olha, eu sou carioca, sim, mas moramos no Rio há muito tempo. No outro dia mesmo, eu fui ao Rio e passei na frente do prédio que nós moramos. Você acredita que até o zelador estava lá? Não brinca, que é isso? Juro! E nós pintávamos, viu? Meus irmãos e tudo. E ele lembrou da gente. São coisas assim maravilhosas, né? É na Rua São Salvador, no Rio de Janeiro. Então, você vê, depois moramos em São Paulo. Mas vínhamos sempre para São Lourenço, aquela coisa, né? E ele, aquele jeito que eu te falei, né? Cuidando da obra. No Rio, ele saía de casa, ia para Buenos Aires, que tem até hoje, né? Os 2 andares,
E, às vezes, levava um de nós para não atrapalhar a vida da mamãe também. Tá? Que 4 dava confusão. Dava. Interessante as coisas que iam acontecendo. Eu vou te falar tudo, hein? Claro, mas está aqui para isso. Não sei o que o povo vai pensar. Esteja à vontade, vão adorar. Exatamente. Pois é. Aí ele ficava no escritório e tinha aquela sala, que é onde tinham as ritualísticas, as palestras, tudo. E ele comprava sempre uma revistinha e dava para a gente, para ficar ali quietinho. Aí um dia eu estou ali lendo, e de repente eu olho para o escritório, né? E eu vejo uma criança linda, devia ter uns 9 anos, loira, de olho azul, com uma túnica branca amarrada na cintura, cabelinho pajem, nunca mais vou esquecer. E veio e se aproximou de mim e sorriu. E eu dei um sorriso para ela também e ela sumiu. Aí eu saí correndo, porque eu era assim, né? Para papai. Imagino. Papai, eu vi um menininho assim, assim, assim. Ele disse, eu sei, filha, passou por aqui. Maitreya. Não brinca? Olha. Naquela época. Então, muitas pessoas da nossa obra, às vezes, mas não pode ser, porque a idade, porque... Eu digo, papai já dizia que muita gente não acredita em certas coisas. Idade é uma coisa diferente, a gente sabe disso. Hoje, você sabe, eu estou com 81 anos. E estou aqui, que eu digo sempre, né? Porque a lei quis. Porque já tive muitos problemas de desmaios, de me quebrar, aquelas coisas que todo mundo sabe. É. E, no fim, quem foi primeiro? Meus irmãos. Puxa vida. Não é verdade? Hermès, quando ele foi, ele tinha 43 anos. Broto ainda. Trabalhou muito pela nossa obra também, né? Sim. Deixou os filhos dele, Ariel e Alina, que são os amores. Os amores, sim. Trabalham junto sempre, né, com a família. E você veja, né, agora está no lugar do Gerson, nossa querida Felícia, né, minha cunhada, que eu já falei para ela que ela continue o trabalho dele. E eu aqui também, né? E o neto do meu irmão, o Hélio, né, que ele colocou e está trabalhando também. Então, eu já disse, eu fico aqui até a hora que precisarem de mim, vou fazer tudo. Quando eu jurei para minha mãe dentro do templo, porque na época que o Hélio foi fazer o juramento dele, eu estava vendo uma época muito difícil da minha vida. Então, na época, eu pensei assim, eu não vou jurar nada que eu não vou poder fazer. Passou muito tempo, aí um dia, minha excelsa mãe no templo, falando, eu passei na frente dela, segurei a mão dela, olhando para dentro dos olhos dela, e falei para ela assim, mamãe, eu estou aqui porque der e vier. Eu sou assim. Sou muito simples nas minhas coisas. Ela olhou com carinho para mim e disse, eu sei, minha filha. Ela sabia já, não é? Como é que a filha dela é. Que bacana. E aí, pois é, mas é aquilo que eu te falo. Nós vamos continuar. Vamos lá, voltando lá para essa visão do Maitreya, e aquilo era uma coisa contumaz. Pelo que eu já li até hoje, esses 16 anos que eu convivo com a obra, com a SBE, tudo, o endereço que a senhora citou, Buenos Aires, tinha o primeiro andar e tinha o segundo. Né? E o segundo. Andar, sempre dava problema no primeiro andar, não sei o que era, mas... mas olha, dentro da nossa sociedade, como em todas as outras religiões, em todos os outros lugares, a gente vê muita confusão. É muita gente junta. Cada cabeça uma sentença, né? Verdade, são pessoas diferentes, né? Interessante, que uns morrem dentro da nossa obra, e outros, às vezes, por causa de uma briguinha que teve com outrozinho, vai embora. É difícil, e eu fico triste, né, de ver que a pessoa não entendeu nada. Eu acho que a gente precisa superar muitas coisas nesse mundo, que é o nosso aprendizado. E como é que o professor Henrique, eu tenho que aproveitar as perguntas, como é que ele via isso? Como é que era o lado, a senhora que conviveu, filha dele e tudo, a gente só lê hoje, só fica sabendo dos registros. Então, como é que ele se comportava? Porque ele sofria muito nesse aspecto, né? Porque ele com as pessoas e tal. Mas como é que era esse lado humano dele para lidar com essas coisas? Porque ele era muito humano também. Quer dizer, ele sentia tudo que qualquer humano comum sente. Sofreu bastante. Exato. Como é que ele lidava com isso? E eu sei que, e vocês acompanhavam tudo, né? E vocês, como é que se diz?
também sofriam, se eu posso estar certo de dizer isso. Ele sofria com as coisas que aconteciam com eles, porque mesmo aqui em São Lourenço, quando se falava na época teosofia, era tudo sempre do mal, tudo horroroso, era maluco, a família não prestava, e ele foi firme e forte com a mãe, nós juntos, né? Era muito criança e tudo. Mas você veja, fora disso, muitas doenças. Papai sofria muito de dores. Incrível, incrível. Não é? Muito, muito. Ficava adoentado, mas não parava de ir para a máquina. Então, eu sempre disse, meu Deus, o meu pai foi um homem que mostrou muita força interior. Era diferente mesmo. Isso eu digo e eu sei. Então, e ela também. Você veja que ele, nesse trabalho que ele tinha lá na Buenos Aires, ele ia, ficava lá dentro, como eu já falei, que levava gente, às vezes, tudo. Aí tinha aquelas brigas entre os irmãos. Depois de muitos anos que o papai já tinha ido, eu ainda morando no Rio, eu subia lá e ia conversar com um dos irmãos espetaculares que nós tínhamos e dizia para ele, vamos descer? Ele dizia assim, não, Seleninha, só vou descer com você para te levar até a porta. Olha bem. E eu dizia, né? Então, são coisas que a gente trabalha, faz o que pode, eu digo sempre. E fico feliz de ver que tem muitas pessoas que ainda entram para a nossa obra, que se interessam por essa parte espiritual, porque a matéria está aí, né? A gente está vendo horrores acontecendo, que dá uma tristeza grande, mas eu digo, a gente tem que cuidar muito da nossa parte espiritual. Tem que procurar respeitar, fazer o possível para que tudo ande para frente. O professor, ele passou esse legado para vocês, essas orientações nesse sentido? Como é que ele era como pai, tentando passar essas coisas para os filhos? Como é que era essa relação? Olha, ele nunca conversou muito sobre obra com a gente. Olha, que interessante. Ele passava no escritório dele, aí, vou te contar, ele almoçava, depois do almoço ele sentava na poltrona, que hoje está no templo, botava as perninhas assim meio de lado, dava uma cochilada e já ia para o escritório. E com a gente, ele sempre foi... Eu, na época, eu já falei isso para muita gente da sociedade, eu tinha uma tristeza de ver que ele não... E eu, que amava ele demais, não ficava muito perto de mim. Olha só. Depois entendi. Depois eu fui entendendo. Mas tem histórias assim, né, com ele, que eu vou contar para você. Conte. Era muito interessante. Eu sempre gostei de balé. Depois fui aprender até. Mas antes de aprender, eu botava uma música clássica e ia dançar para ele ver. Lá na sala da frente da Vila Helena. Aí fazia palhaçada, brincava, tudo, ele ria. Eu não esqueço, são coisas assim... Um dia ele falou para mim assim, bailarina não põe a mão no piano para levantar a perna. Então, são coisas que acontecem que a gente não esquece. Na vida da gente, né, perto dele. Outras vezes, eu digo, é um egoísmo da minha parte. Eu vi uma blusinha bonitinha aqui em São Lourenço, numa loja que tem, até hoje tem a loja, mas não com esse nome. E eu chegava lá, ele batendo a máquina, eu dizia assim, papai, eu vi uma blusinha bonitinha lá na loja Diamante, o senhor me dá um dinheirinho para me comprar? Custa tanto. Aí ele olhava assim para mim, parava de bater a máquina, olhava, enfiava a mão no bolso, tirava um dinheiro e dizia assim, filha, esse dinheiro que eu tenho aqui é para fazer compra. Aí eu, tá bom, pai, isso aí é meio assim, né? Daqui uns 15 minutos ele me chamava. Seleninha, pode comprar sua blusinha. E eu pegava, olha que tristeza. Eu não devia, mas pegava. Mas a vida, eu digo, a gente vai aprendendo tanta coisa, porque, você veja, né? Os filhos, todos tiveram um aprendizado muito grande. Uma pessoa que foi assim, muito, sempre grudadinha no meu pai, foi o Jefferson. O Jefferson que gravava as coisas para ele, naquelas fitas, né? Eu nunca sei o nome desses negócios. Cassete. Aí ele sentava lá na sala, e o papai falando, e ele era assim, uma pessoa muito amorosa, sempre foi. Agora eu vou chegar mais assim para o fundo, né? A mamãe teve escola, que você sabe, mamãe cantava, mamãe pintava a óleo,
pintava em porcelana. Mamãe também era, eu vou te contar, tinha uma tem que voz saber dela também, maravilhosa. exatamente. Uma voz maravilhosa, foi uma mãe esplendorosa. Depois de eu casada, ela ia para lá, ficava perto de mim uns tempos, ajudou a criar meus filhos. Depois, quando eu me separei, fui morar lá. Agora, tudo isso, eu digo que são coisas muito interessantes, porque naquela época, eu nem devia falar sobre isso um pouquinho, mas também Fica à vontade. deles. Se você depois não quiser, não põe. Mas, naquela época, o noivo vinha pedir a mão da noiva, né, os pais, aquela coisa toda. E meu pai, eu nem devia falar sobre isso, meu pai, na hora que eu subi, naquela noite, uma noite antes, eu ouvi ele conversando com a minha mãe. O que eu tinha visto naquele homem? Que era da sociedade. Que legal. Aí ele fala umas coisas. Aí eu corri para o quarto, né? Eu disse, meu Deus, papai não vai deixar eu casar. Aí no dia seguinte eu falei para a mamãe. Aí a mamãe disse assim, você ouviu o resto? Eu disse, não, mãe. Ele disse, não posso me meter, foi ela que escolheu. Que bacana. E ele sabia, você vê como era, né? Ele era uma pessoa, e porque dizia que eu só tinha, a primeira vez que eu tinha uma vida, foi agora nessa, que eu não tinha tido outras vidas, é a minha primeira encarnação em corpo físico. Primeira encarnação, sim. Mas eu tenho as essências deles, porque quando eu cheguei no Peru, em outros lugares, me deu um ataque de choro, menino, lá no Lago Titicaca. Aí fiquei sabendo que lá morou Manco Capac e Mama Oca, que eu não sabia. Olha, que foram eles numa outra encarnação. Você vê quantas coisas eu acho assim maravilhoso, não é verdade? Eu digo que essa nossa obra, quem não quiser acreditar, não acredita. Eu convivi com eles, vi tantas coisas maravilhosas, e vejo até hoje, né? O nosso trabalho, tudo que a gente pode fazer, eu acho muito importante. Dona Helena, a senhora esteve no... Vocês nasceram, a senhora e o venerável Hélio, nasceram nos Estados Unidos, né? Como é que foi isso? Em El Moro. Isso. Numa outra encarnação... Foi acaso? O que houve? Não, nós tínhamos que começar tudo lá. Eu acho que era para começar nos Estados Unidos. Tá. E com isso que aconteceu e outras coisas, não pôde. Nós, porque tem hora que o papai fala de um jeito que parece dois, tem hora que ele fala que parece um. Foi em El Moro, numa fazenda. E olha que coisa interessante, né? O Hélio, meu irmão, né? Nunca foi de mato. E eu é que sempre gostei de mato, de fazenda, de bicho, de coisa. Você veja que como as coisas acontecem. Quando nós chegamos em El Moro, uma época que fomos lá nessa encarnação, ele disse para mim assim, bem, quando eu desci nos Estados Unidos, senti como se eu estivesse voltando para algum lugar. Mas quando chegou em El Moro, nós fizemos uma corrente mental, e ele depois perguntou, Seleninha, o que você sentiu? Eu disse, para falar a verdade, nada. É interessante, né? Interessante, claro. A gente tinha vivido lá e morreu com pneumonia. Morremos, então não se fez mais nada lá. Veio para o Brasil. São coisas assim que vão acontecendo, né? E você veja, aqui no Brasil, o meu irmão, né? Vou falar isso também, que ele dizia assim, Seleninha é aquela que adora mata e coisa velha. E ele gostava de coisas muito bonitas, eu também gosto, né? Mas claro. Bonitos, lugares bonitos, aconchegantes, né? Aquela coisa. E eu gosto de lugares assim, de mato, eu adoro pegar uma estrada. Hoje eu não dirijo mais, mas eu pego a estrada e vou olhando as paisagens que nós temos nesse Brasil maravilhoso. É incrível. E uma coisa que eu quero falar, é bom até que as pessoas ouçam. Eu sou meia brava, eu sou aquela virginiana meia complicada. E sou muito arrumada, sempre fui, desde criança. Você sai por aí vendo essa paisagem, essas coisas, o que você vê de lixo jogado. Eu fico tão triste, mesmo aqui em São Lourenço, Soledade, todo lugar que você passa. O povo inteiro vai, joga lixo para todo canto. E ainda não entenderam que deviam botar um ferro, um negócio assim com tela, porque, coitado, dos animais, eles vêm com fome. Sim. E rasgam aqueles sacos todos. Eu digo, meu Deus, será que as pessoas não pensam um pouquinho nas coisas que fazem? A gente tem que pensar. Porque hoje estão mostrando o mar, o lixo que está no mar. Nos rios. Aqui, esse nosso rio, São Lourenço aqui,
Tem dias que fede, um horror, porque é esgoto. Então, a gente fica assim triste de ver, né? Eu conheci essa cidade desde pequenininha, era tudo diferente, maravilhoso. Aí vem mais gente, e não pensa na higiene, nas coisas, e só ficam reclamando que pega doença, que pega não sei o quê. E aí, a doença vem de onde? Precisamos ter uma mudança de consciência, né? Uma mudança de consciência ajuda Precisa nisso tudo. bastante. Eu acho que nós temos que tomar cuidado com tudo que vem por aí, inclusive. Sim. Porque meu pai, eu acredito muito em tudo que ele falou, ele dizia que 2/3 da humanidade ia embora. O que está acontecendo? Em outros países, em outros lugares. Isso, nós estamos... Doenças, terremotos, vulcão, tudo. Diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E nós Pois estamos... aí é que é. E ele também dizia uma coisa muito interessante. Os justos pagarão pelos pecadores. Porque se a natureza vier, ela não vai dizer, eu não passo ali que tem um bonzinho. Né, exatamente. Não é verdade? Todo mundo, vai todo mundo. Pois é, aí é que é. Então a gente está vendo muita coisa e eu espero que as pessoas tomem consciência de isso que eu falei, de procurar se espiritualizar mais, cuidar mais do nosso Brasil. Que o nosso Brasil é a terra do Latário. Sem dúvida. Dona Helena, me diz uma coisa. Helene, Olha, você me chamou duas vezes de Helena. Agora que eu percebi, Dona Helena, olha só, hein? É 2 vezes. Ah, tá, olha só. Mas isso não é. Olha como é que são as coisas. Quem sabe? A presença, a energia está aqui, nós estamos falando deles, né? É. Dona Selene, como é que a senhora teve consciência? Teve consciência até quando o senhor, seu pai, foi embora, desceu, professor Henrique, a senhora estava com 23 anos, uma jovem. Fiz 23 no hospital. Puxa, então, assim, como é que foi? A senhora tinha consciência, nessa época já tinha consciência de quem era o seu pai? E como é que foi conviver? É isso que eu quero chegar. Como é que é conviver com um ser desses, como filha de um ser desses? Viver? Olha, eu vou te contar uma outra história dessa época. Sim. O meu marido me levou para morar em Belo Horizonte. Eu morava no mesmo prédio que eles, no outro andar. Mas meu marido quis me tirar, eu acho, de perto, não sei como é que foi, e disse que ia trabalhar em Belo Horizonte, mas não foi. Me deixou lá. Eu morava no mesmo prédio que o Hélio morou, na época com a Sindoca. Bem, e eu já tinha 2 filhinhas, 2 filhas, minhas 2 filhas. E um dia, me deu uma saudade do meu pai tão grande, eu peguei um papel, debrucei na minha cama e comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever para ele, eu ouvi uma voz. Você já viu isso? Opa. Chegou no meu ouvido e disse assim: seu pai não vai durar muito. Quando foi isso? Na época que ele foi embora. Antes. É mesmo? Aí, olha bem. No mesmo ano ou não? Foi, em 63. 63. Aí, olha bem, passamos um tempo, fomos a São Lourenço, ele estava lá com minha mãe e tudo. E eu estava vivendo aquela época que eu disse para você, uma época muito complicada. E aí, chegando lá, eu pedi para minha mãe me levar numa cartomante que meu pai dizia que essa podia ir, que Sim. Ela era maravilhosa. Eu já tinha falado coisas até, né? Olha bem, aí ele disse, pode levar ela, Helena. E ele não precisava de nada disso, eu disse assim para ele, papai, o senhor tira umas 3 cartas para mim? E ele pegou Madame Delormand, assim no sofá. Não esqueço, viu, meu filho? 3 cartas. Olhou para mim e disse, alguém vai morrer. Vai ver que sou eu. Você vai receber uma herança. A herança foi a obra. Olha bem. Sabe o que eu tenho dele até hoje? Um chinelo que eu pedi para a mamãe. Olha então, que bacana. E a experiência de vida dele. Não é? O aprendizado que nós temos hoje. Eu devo tudo aos 2. E interessante que são coisas assim que acontecem que a gente não esquece, né? Quando eu estava nessa época que fomos para a cartomante chegou lá e disse, dona Helena, eu não posso atender a senhora, eu perdi meu marido. Aí ficamos conversando, mas de repente ela virou-se e disse assim, eu vou atender a senhora assim. Tirou umas cartas e disse, a senhora também vai ficar igual a mim, viúva. Eu fiquei quietinha do lado, fiquei quieta. Olha,
Quando fomos para casa, chegou lá, a mamãe ficou meio doentinha. Aí, olha as coisas como são. E o papai sempre indo lá no quarto dela, aquela coisa, tinha a senhora da sociedade. E teve uma hora, e eu continuei lá, né? Nessa época. Aí, essa irmã nossa disse, Selene, chama teu pai, ele está falando muito, sua mãe não está bem. Eu disse, imagina, deixa meu pai conversar com ela, né? E aí fui para o banheiro. De repente, ela bate na porta do banheiro que nem uma louca, esmurrando a porta. E eu saí que nem uma doida, também correndo. Papai não podia andar mais, ficou com as pernas duras. Aí passou um dia no hospital daqui e já fomos de ambulância para São Paulo. Olha bem como as coisas são. Você vê? E a coitadinha da minha mãe ali presente, sempre do lado dele, trabalhando, fazendo o possível, né? Dona Selene, como é que vocês reagiram isso? Como é que vocês reagiram? Porque a gente nunca espera, né? Eu também. A gente sabe, todo mundo perdeu um ente querido, e a gente sabe que é um momento que a gente, por mais espiritualizado que a gente seja, por todas essas coisas que a gente prega, olha, quem experiencia isso percebe que é um momento difícil. Como é que foi para vocês? Mas, olha, eu vou te dizer, tadinha, a gente ficou, né, ao lado da mamãe. Eu voltei de Belo Horizonte, fui morar até no Rio de Janeiro, fiquei um tempo na casa da minha sogra, dentro de um apartamento, com as duas crianças. Mas antes eu quero te contar uma história. Conte. E também é muito importante. Por favor. Sobre ele mesmo. Quando ele já estava bem malzinho no hospital, a gente nunca ficava sozinho. E nesse dia, ficou eu e uma outra senhora, coisa que eu amei. Ela virou para mim e disse, Helene, eu vou almoçar aqui do lado. Eram 2 quartos. Você fica um pouquinho com seu pai? Isso no hospital ou não? No hospital. No hospital. Ele não saiu mais do hospital. Menino, eu cheguei, comecei a conversar com ele. Eu disse, pai, eu sei que o senhor vai embora. Mas eu queria que o senhor soubesse, coisa que eu nunca falei, que o senhor vai morar sempre dentro do meu coração e da minha mente. Eu amo demais o senhor, eu nunca pude falar isso. O senhor estará eternamente do meu lado. Fiz assim, né? Bem, no dia seguinte, eu entro no quarto, ele fez assim com a mão, já estava ruinzinho, chamou. Aí disse para mim, filha, eu vou me embora. Falou tudo que eu falei para ele. Mas o amor que eu sinto por você também é tão grande que parece que meu coração vai estourar. Estarei eternamente do seu lado. Puxa, falou isso para mim, juro. Então, eu tenho isso aqui guardadinho dentro de mim. Nossa. Sabe? E são coisas interessantes que às vezes eu estou consagrando no templo, tudo. Eu sinto muito a presença de minha mãe e dele, sempre. São coisas interessantes que vão acontecendo mesmo com a gente, né? Quando ocorreu isso, dona Selene, quando a partida dele, nós estamos numa conversa franca aqui, né? Vocês se sentiram seguros, ficaram sem rumo? Como é que foi esse momento aí? Olha, vocês tinham consciência da grandiosidade, como tem até hoje, da grandiosidade da responsabilidade da obra que vocês teriam que conduzir. Vocês estavam aptos, mas preparados? Eu acho que nessa época não se estava tão preparado assim. Cada um vivendo lá uma época difícil. Eu acho que quem estava até mais preparado, como eu já disse, era o Jefferson, que sempre ficou perto dele ali naquela coisa. Inclusive, no dia que papai estava indo embora, que a mamãe bateu, eu estava na outra cama, me chamaram, sua mãe está te chamando para despedir do seu pai. Às 2h pouco da manhã, 2h45 mais ou menos. Veja bem uma coisa, aí lá fui eu, dei um beijo, nunca vou esquecer, na testa dele e dei um beijo nos pés. E o Jefferson tinha saído com o meu outro irmão de par de pai, o Carlito. Tinham ido comprar alguma coisa ali por perto, não sei bem o que foram fazer. Aí, quando eles entraram, a mamãe disse, venha se despedir. E ele foi, despediu o Carlito, mas o Gelson ficou, que você não acredita, eu lembro, ele fazia assim na parede com a mão, e chorava, e chorava. E aí, você acredita que eu fui acudir em tudo ele? Que o Jefferson teve sempre aquela... E o papai dizia que um dia, se tivesse que avatarizar, seria nele. Olha que bacana, que coisa linda. Eu lembro e falo. Pois é. E é assim, meu filho, eu digo que nós passamos muita coisa, todos nós, nessa época, é aquela coisa que eu estava dizendo.
Jefferson ficou com a mamãe, Jefferson casou e foi morar onde a mamãe morava mesmo, com a Felícia, né? E ficaram a vida inteira com ela. Depois vieram para São Lourenço, você vê, sempre ali, naquela... A dona Helena ficou com o seu Jefferson e a dona Felícia? Ficaram morando juntos? Ficaram. Olha, não sabia disso. O Jefferson se casou e foi Sim. morar lá com a Felícia e tudo. Eles ficaram juntos 55 anos, parece. O Jefferson Puxa! E hoje você vê, eu disse para ela, toma conta do que seu marido estava fazendo aí. São a juventude, as coisas, tem que ver direitinho, né? E a gente está trabalhando, faz sempre o que pode, né? E aí, diga, por favor, continue. Não, eu digo sempre que o nosso caminho, a gente sabe, ainda bem, né? Agora, quando eu ia esperar, como eu já falei, que eu ia perder meus 2 irmãos. Puxa vida, nem me fale. O Hélio mais velho do que eu, e o Jefferson mais novo, 2 anos. A gente nunca imagina. E um pertinho do outro, quem é que vai imaginar isso? Pois é, e muito perto. 17 de dezembro, de agosto e 30 de setembro, o que é isso? Não é uma brincadeira. 30 de agosto também, não foi? Não, setembro. Setembro. Um mês depois, 40 dias depois, não sei. Menino, 17, olha, eu vou te contar, viu? É uma coisa assim que a gente fica impressionada. Eu nunca imaginei, né? E nesse dia que o Hélio foi, engraçado, ele foi para São Paulo um dia antes, disse que queria ir para São Paulo, queria ir para o médico, que queria ver se ia fazer aquele passeio que ele faz no navio, aquela coisa toda. E foi. Falou, eu falei com ele horas antes. E ele disse assim, estou aqui esperando o médico. Olha bem. De repente, eu vejo chegar aqui meu filho com minha nora, com umas caras tão estranhas. Eu disse, o que aconteceu? Aí me falaram que tinha morrido. Que é Pode. Isso? A senhora tinha conversado ainda no dia, pouco, no próprio dia, tinha conversado com ele. Pensa bem. Ele estava esperando o médico. Eu vou te contar, é meio difícil, né? Eu digo, o que ele foi aprontar em São Paulo? O Hélio é engraçado, por isso que eu digo para você. Ele gostava muito, ele ficou aqui mais de 1 ano, eu acho. Essa época, né, com essa confusão toda. Sim. Mas depois voltou para lá. E você vê, o Jefferson já estava aqui há 500 anos, eu também. E a gente gostou dele ficar aqui, né? Que a gente ia lá, visitava. O Jefferson também já estava, tadinho, muito ruim, com muita dor, mas de vez em quando o Hélio também ia lá. Aí o Hélio ia lá fazer visita também. Foi assim, né? A gente sempre querendo um ficar junto do outro. Mas, eu digo, tudo acontece, nada por acaso, a lei sabe o que faz. Sabe o que faz. Eu uso muito essa frase. A lei sabe o que faz. Eu também. Se foi, porque tinha que ir. O que a gente vai fazer? Dona Selene, me diz uma coisa. Dona Helena, como é que foi Dona Helena? Como é que ela sentiu? Claro, uma companheira, perder o seu companheiro. Qual foi a reação dela e como é que ela reagiu à passagem, à descida do professor? Olha, para ela deve ter sido também muito difícil. Eu me lembro até lá dentro do templo, quando o corpo dele estava lá. Aí chegou uma hora que tinha que pegar aquela espada que era dele, ela ia trazer para botar assim na mão dele. Não para ficar, mas para botar naquela hora ali. Sim. E eu estava do lado dele, de mão dada, assim com ele. Você acredita que a mão estava molinha? E, pois é. Aí ela foi chegando assim com aquela carinha de... Aí eu fiz assim para ela, mexi com a mão dele, fiz assim, para ela ver que estava molinha. Ela botou a espada, a mão caiu bonitinha assim por cima. Então, por isso que eu digo, bem, aí tadinha, ficamos juntas, depois vim, ela de vez em quando ia para o Rio me visitar também, e eu saía muito com ela em São Paulo, a Felícia ficou junto com ela, então, e ela trabalhando pela obra. E continuou o trabalho dela, vamos dizer assim, de dona de casa, né? Já tinha os netinhos também. Conciliando tudo. Pois é, e conciliou sempre tudo direitinho. E foi isso, ela foi embora até o ano 2000, né? Em 2000. Ela viveu muito tempo ainda. Nesse dia, eu estava lá com o Jefferson, com a Felícia, e tinha uma senhora da sociedade e a enfermeira que passava a noite também com ela. E eu comentei assim com o Jefferson, a gente já botou tanta coisa do Hélio, já escreveu tanta coisa, tem que escrever alguma coisa sobre a mamãe. Vamos lá para o escritório, não sei o quê, e fomos para o escritório.
E eu disse para a enfermeira, qualquer coisa me chama, por favor. Aí, bem, fizemos tudo que tinha que fazer, aí eu ia embora, cheguei na porta do quarto, ela estava com pijaminha cor-de-rosa e os olhinhos fechados, né? E eu cheguei na porta e fiquei assim, beijo, não beijo, beijo, não beijo. Aí disse, vou beijar, eu sou assim, né? Aí cheguei e dei um beijinho na testa dela, ela abriu o olho e falou umas coisas que eu não entendi. Ela estava com a boquinha meando. Mas aí depois fui-me embora, dei beijo, né? Saí e falei para eles, qualquer coisa me chama. Menino, depois de um certo tempo, já também vieram me dar notícia. Que é isso. Aí lá fui eu depressa para a Vila Helena, a Verinha, nossa irmã sacerdotisa de tanto tempo, amigona da mamãe e do papai sempre. E ela também foi lá. Se você visse essa criatura dentro do quarto, olhando a mamãe na cama, um chale cobrindo a cabecinha assim, quieta, com a mão no peito, ficou um tempão lá, fez as meditações dela e saiu. Ela amava, né, a obra, os meus pais. Não tenha dúvida, claro. Pois é, não é brincadeira. Então, são muitas coisas, né, que aconteceram sempre. E é aquilo. E a mamãe, como eu te falei, era aquela, vou voltar nesse pedaço também. Vamos lá. Lá no Rio, eu me lembro, em São Paulo, ia para a feira, fazia compra, aí vinha aqueles meninos que empurravam os carrinhos, porque agora eu acho que nem tem mais isso. Aqueles carrinhos de 4 rodas, assim, baixinhos. Isso. E ela fazia as compras. A mamãe tinha desmaios horríveis também. E ela tinha espasmo do esôfago, às vezes não podia nem engolir. Mamãe não era de comer muito. Isso nós não puxamos ela. Todo mundo come muito bem. Todo mundo é bom de gato. É. Ela gostava muito de camarão, coisa que eu amo também. Ainda bem que eu não tive alergia a esse bichinho, né? Mas você vê, o mar também, coitadinho, está ficando todo ruim, a gente fica até preocupado, né? Você vê, aqui, por exemplo, em São Lourenço, de vez em quando tem uma feirinha, raro eu ir, mas no Rio, em São Paulo, eu ia, né? Agora é engraçado, aquelas feiras, né? Aquele feirão enorme. O pastel, essas coisas. Né? Eu lembro. E a gente gostava, né, de frequentar. Hoje em dia, para falar a verdade para você, onde tem gente demais, eu já fico agoniada, assim. Muito barulho, e muito barulho. Às vezes a gente sai, eu vou te dizer que até hoje, eu digo que eu faço uma coisa que eu fazia junto com meus irmãos também, viu? O Hélio, que muita gente fica meio assim, e o Jefferson, às vezes quando eu estava lá, eu falo tudo, que eu acho que não tem problema nenhum. E eu tinha dias de eu chegar lá e dizer, vamos tomar um esquinho? Opa. Aí, Felícia, ele pegava o uísque, Felícia ia lá, pegava uns salgadinhos, umas coisinhas, a gente ficava batendo papo, tomando um esquinho numa boa. Tinha gente que achava assim, né? O Hélio é a mesma coisa. Chegava na casa dele, ele, vamos tomar um esquinho? Vamos. E até hoje, você sabe que eu sou assim. De vez em quando, ou a Márcia, ou o Henrique, ou a Pri, ou alguém. Se me der vontade, eu digo, vamos tomar um esquinho? Eu tomo. Por que não? Sabe? Tem que continuar a vida. Eu sei o tanto que eu tomo, eu sei direitinho, eu sou assim, né? Eu sou aquela pessoa que procuro fazer as coisinhas bem direitinho. Dona Selene, a senhora ainda tem sonhos? Olha, de vez em quando, aqueles sonhos que acontecem, essas coisas, por sinal, faz um tempinho que eu não tenho. Um dos últimos que eu tive, já faz muito tempo até. Você conheceu aquela minha amiga Helena, do Lucas? Não. Nunca ouviu falar no Lucas? Não. Pois é, tinha o Lucas, a Alice, os filhos dele, que ontem mesmo um deles ligou para mim. Olha só. E falou assim para mim, Selene, eu vou repetir, né? Você está aí, está bem de saúde, tudo. Você não pode nos deixar, não. Tudo com a mesma idade, quase. Não pode nos deixar, não. Você é um anjinho que caiu aí por descuido, não sei o quê. Aí começou a lembrar tanta coisa, tudo que... Eu sempre convivi com a família dele toda. E interessante que depois o pai se afastou, por causa de uns problemas. E ela também, mas eu continuei lá. E essa, que era minha amiga, nesse dia que houve uma confusão, ela chegou na minha casa no Grajaú, tocou a campainha, quando eu abri a porta, ela já ia começar a briga. Aí eu disse para ela, por favor, Helena,
Não deixe que isso atrapalhe a nossa amizade. Aí ela entrou, eu continuei a ser amiga deles e tudo. Agora, a coisa interessante que eu acho. Eu um dia estava aqui em casa, Soledade, aí mandaram me avisar que o pai deles tinha morrido, o Lucas. E eu saí correndo. Fui para lá, para Soledade. E cheguei lá, o Hermes tinha saído para encomendar o caixão. São coisas estranhas, viu, que o senhor vai ouvir. Vamos lá. Aí eu disse assim, onde é que ele está? Aí disseram, ele está no quarto. Entrei no quarto, ele estava com aquela posição assim, deitado, de olho fechado. Uma cama de solteiro. Aí eu sentei e comecei a chamar por ele. Lucas, 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 Lucas. De repente ele abriu o olho. Aí começou a conversar comigo. Você não vai acreditar no que eu vou contar. Aí ele senta do meu lado. Eu disse, eu vou pegar um cafezinho. Quer um? Ele disse, eu vou com você. Levantou e foi. O pessoal ficou apavorado de ver. Que é isso? O homem levantou e morreu tempos depois, muito tempo. E aí, olha que interessante. Eu sou madrinha de uma das filhas dele que está no Rio de Janeiro, que é a irmã da Helena. A Helena já foi. Mas olha como é interessante as coisas. Nesse período, a Helena tinha ido para o Rio com a mãe, e o marido já tinha ido. Aí eu tive um sonho, eu tinha operado o pé, e tive um sonho, meu filho estava comigo. Eu disse, interessante, Henrique. Sonhei com o Lucas vindo, flutuando em cima de uma cama, e dizendo para mim assim, eu venho buscar a Alice. Aí Henrique disse, ô mãe, que horror. Eu disse, pois é. Aí vim para São Lourenço, cheguei aqui numa sexta-feira, soube que Helena estava no Rio de Janeiro, na casa da minha filhada, com a Alice. Aí eu disse assim, Henrique, eu acho que eu vou ligar para avisar a Helena. Aí eu Henrique, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu disse, não, eu vou fazer sim, filho. E liguei e falei. Aí a Helena disse assim, vai ver que sou eu. Eu disse, não. Seu pai disse que era sua mãe. No dia seguinte, Helena acorda junto com a mãe e a mãe não tinha levantado. Você já viu isso? Foi embora. Nossa. E ele apareceu para me avisar. Que interessante, Olha, né? como ele ficou meu amigo sempre, aquela coisa. Você vê? E são coisas assim que vão acontecendo que eu acho espetacular. A senhora teve ou tem ainda contato com seu pai depois que ele desceu? O Não, professor apareceu em alguma oportunidade? não, eu sinto a presença, e uma vez, agora uns tempos atrás, eu consagrando as medalhas que eu consagro lá no templo, Sim. né, e das senhoras, né, mas eu sempre penso também nos homens. Engraçado, e consagro em pensamento, todos, né? E interessante que eu fico de olho fechado, essa minha mão aqui, eu vi a mão do meu pai, com o anel que ele usava de médico, e essa eu via da minha mãe. Pode um negócio desse? Pode, acredito, claro que Aí sim. perguntei na época para o Jefferson, Jefferson, cadê aquele anel que mamãe também usou? Que era anel de médico que o papai tinha. Fomos procurar, não achou, ninguém achou. Não sei, sumiu, tombadoril. Não sei se tiraram mesmo, que ela usou muito tempo, ficava dentro da gavetinha da cômoda dela. Puxa Você vê vida. que coisa? Né? São umas coisas assim. Você vê, dentro do nosso templo já sumiu coisa. Você já viu isso? Não brinca, não. Eu não consigo acreditar. Olha, infelizmente, eu digo que a gente vê coisas que é difícil, né? Esse negócio da gente dizer que as pessoas têm que mudar, têm que procurar melhorar, têm que... Não é? Eu acho que Mas é uma coisa... é interessante porque a coisa sempre foi difícil, né? Até parece que como é que se diz? Aparentemente, uma coisa linda dessa, uma obra linda, um trabalho lindo desse, deveria fluir como um navio em águas calmas, né? E é pelo contrário, né? Você fica aí Você sempre em vê, turbulências. é interessante, mas eu acho que isso sempre eu falo, né, que é um aprendizado nosso. Sem Ele dúvida. não dizia que a gente tem que superar um monte de coisas. Eu digo sempre, gente, nós temos nosso Deus interno. Precisamos trabalhar por ele também, né? É verdade, é verdade. Pois é. E é assim, eu digo que a gente procura aceitar certas coisas, aprender,
ter isso que minha mãe tanto falou, muito amor no coração e na mente. Olha, quantas pessoas já fizeram horrores e tudo, às vezes estava com raiva, passa e eu acabo tendo pena. Você já viu isso? Okay, e papai dizia que não era bom ter pena. Mas eu digo, pai, ó, desculpe, viu, mas sua filha é um pavor. Ai, nesse ponto eu fico com pena mesmo. Dona Selene, vem na sua mente assim, eu quis saber algumas coisas que a senhora ficou impressionada. Eu sei de algumas histórias, eu não estou aqui para contar delas, né? Do professor que encantavam assim. Ele tinha oportunidades que impressionava quem via o que acontecia com ele ou do lado dele, né? E a gente pode tornar público certas coisas porque não é a nível reservado, vamos dizer. Uhum. O que a senhora se recorda bem que filha, mesmo sendo filha dele, a impressionava, digamos assim? Muitas coisas, né, que aconteciam. A gente vai aprendendo mais coisas, né? Eu via dentro da Buenos Aires, às vezes você ouvia um barulho, de repente, parece que vinha uma coisa voando assim, caía por trás da cortina. Aí, Estou rindo porque imagino. É verdade. Aí, Vidal, alguém subia lá, botava uma escadinha. Essas coisas que tem no museu apareciam. Coisas que até foram dele, lá na Bahia, na materializava, cabeceira. vamos dizer isso. Materializava. Então, muita coisa. Às vezes, ele aqui assim, conversando, de repente fazia assim, aparecia. Eu nunca vi um negócio desse. Olha, eu vou contar uma história para você. Essa eu acho que ainda não contei. Então, vamos lá. Que a filha da minha madrinha, o meu padrinho era médico, homeopata, e minha madrinha Carmen, e a filha era a Cleia. E a Cleia tocava piano dentro da sociedade, junto com as Osório, no violino. Eu era criança, mas via isso tudo, né? E um dia, nesse ritual, o papai disse assim, depois, tem um presente para você e para o Osório, está aí no piano. Aí ela olhou assim, tinha areia, e 2 medalhinhas de Jacques Dorje, que é São Jorge, os outros. Sim. 2 medalhinhas. Aí ela agradeceu, aquela coisa, foi bonito e tal. Aí chegou em casa, aquilo que eu te falei, eu, como sempre, na hora que nós estávamos comendo, falei assim, ô pai, todo mundo ganhou a medalha, menos eu, todo mundo. Aí ele virou e disse assim para mim, você quer, minha filha? Eu disse, eu quero, pai. Ele fez assim com a mão, ó, nós estávamos na mesa de sala. A medalha caiu na mão dele, assim, maior, esmaltada. E disse, está aqui, minha filha, para você. Aí ele disse para mim assim, você viu quem trouxe? Passou pertinho de você. Eu disse, não, pai, um gnomo. Aí eu quero ver o gnomo, que eu quero ver o gnomo. Ele disse, você vai sonhar. É claro, né? Olha o sonho que eu tive, que coisa mais interessante. Sonhei que eu me via muito menor do que eu estava, com uma roupinha de criança mesmo. E meu pai, coisa que ele nunca usou, com uma bota que vinha aqui em cima, chapéu de oficial, blusa de manga curta, me segurando pela mão. E nós íamos parar num trapiche, negócio de barco. Sim. E tinha uma pilastra bem no meio com gnomo em cima, em colorido, de roupinha vermelha e verde. Olha com aquela só. cara esquisita, assim. Aí, eu disse, no dia seguinte, eu falei, ele disse, é ele mesmo. Falou assim para mim, é esse mesmo. Que incrível, pode um negócio desse? Diz que os gnomos é que fazem certas coisas, né? E tiram. São comprovações, né? É que a gente precisa disso ainda, né? De comprovações. Não tem jeito. Mas muita gente viu e não acreditou. Você já viu isso? Já, claro que sim. Ele falava sobre isso até. Tem muita coisa que é tão surreal que a gente não acredita. Pois é, e muitos acreditam e não viram nada. Você vê? Olha, eu dentro da nossa obra vi muita coisa mesmo. Acredito. Em casa, né? Dona Selene, o que a senhora... Qual foi o maior, vamos dizer, o legado que o seu pai deixou? Vamos dizer, para a senhora em particular. Vamos esquecer obra, vamos esquecer tudo. Pai e filha. A gente sempre tem no pai um exemplo, coisas que a gente segue e a gente se retrata nele. É o nosso ídolo sempre, né? Eu digo sempre que, para mim, ele foi aquele herói mesmo, em tudo. Um homem que tinha um coração muito bom, que deixou, que eu digo de presente, né, para todos.
E para os filhos deixou muitas alegrias, muitas lembranças, muitas coisas que nós vimos e outras que ele brincava mesmo. Ele fazia brincadeiras, às vezes. Ele conseguiu ser pai, brincalhão, ser pai conviver com vocês, tudo. E ele brincava com a mamãe. Eu vou contar assim, mas a gente, na hora do almoço, a mamãe sempre foi assim muito nojenta com certas coisas, né? Sim. É o jeitinho dela. Bem, eu sou também. Mas eu não me incomodava de contarem coisas assim, nada. E o papai chegava na hora do almoço, ele começava a contar horrores. E ele comia sempre a mesma coisa. Era uma sopa de batata, depois vinha o pirê de batata, arroz e carninha moída. Sempre, 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 né? E a mamãe já comia outras coisinhas. Mas aí ele começava a brincar. Ele fazia umas coisas que eu não devia nem contar. Ele pegava o pirê de batata, fazia assim, soltava daqui de cima, brincando. E aí passou uma vaca, falava assim. Você já viu isso, filho? Eu vou contando, mas se quiser, você tira. Não, mas isso é a pessoa, exatamente isso que eu queria. O ser humano, uma pessoa igual a qualquer outra. Né? Ele brincava muito, assim, muitas coisas. Que bom, que bom. Ele era... Olha, eu me lembro de uma vez que a nossa Vila Helena só tinha um banheiro, e um lá fora, mas era um banheirinho lá pequenininho. E para todos nós... Uma casa grande daquela, né? Só tinha um. Puxa. E olha, estava lá, nós todos, né? E mais a mulher do Carlito. Carlito era o filho mais velho do outro casamento, e a Carmen. E a Carmen era aquela pessoa muito assim, né? E ela entrava no banheiro e morava lá dentro, né? Porque ficava... Né? Aí o papai, coitado, querendo ir lá, essa mulher não sai, essa mulher não sei o quê. Aí ele começava. Ele dizia assim depois, ela, quando deita na cama, deve escorregar para o outro lado, de tanto creme que passa. A gente tem que rir, né? Mas, tem que rir, olha, claro. Não é brincadeira, não. E da mamãe Helena? Que lembrança. Mamãe ela era vaidosa, se arrumava bem, sim, sempre arrumada. Muita gente falava até horrores, né? Pelas fotografias dela, sempre elegante, sempre, né? E brigava comigo. Brigava comigo. Se eu tivesse mal ajambradinha, teve uma época da minha vida que eu não estava ligando muito. E um dia eu estava com ela na sala, ela sentadinha na poltrona dela, e eu estava com um bermudão comprido. Mas sentei na frente dela assim, ela ficava me olhando. Aí eu disse, mãe, a bermuda é grande. Aí eu levantava. Aí ela disse, não é por isso não, você tem que estar bem arrumada. Vai pentear o cabelo. Ela dizia assim. Ela disse assim, quem não se enfeita por si se enjeita. Eu estava sem marido até. Sei. Então ela disse, quem não se enjeita por si... Aí teve um dia que eu estava toda arrumadinha, né? E chegou um senhor da cidade que já faleceu. Aí, nossa, você está tão bonita, Selene. Mamãe disse, está vendo aquilo que eu falei? Ela falou para mim assim. Eu disse, imagina. Aí o Jefferson, até foi muito engraçado essa parte, que o Jefferson depois ligou para mim e disse, Seleninha, esse tal fulano falou com a mamãe, mas ela não está ouvindo, então ele falou comigo. Ele quer casar com você. Aí eu disse assim, Jefferson, eu não quero nem de presente. Nem de presente. Já chega. Ai, meu Deus. Mas isso é bom, assim, recordar e viver, né? Muito então bom. São coisas, mas olha, eu procuro me dar bem sempre, me dei bem com as pessoas, tudo. Feliz é aquele que tem boas lembranças, né? Puxa pois é. E mesmo, você veja, meu marido que me fez sofrer, a esposa dele, ele hoje tem 2 filhas, uma está na sociedade, uma delas, e a outra, minha amigona, ela me chama de tia, porque desde que eu me separei, que ele foi viver com essa moça, ele já devia estar com ela. Eu deixava minhas filhas irem para lá com as meninas. Eu disse, vocês são irmãs, têm o mesmo sangue. Então vão ficar juntas. E são amigas. Que bacana. Você vê, eu acho isso maravilhoso. Eu adoro as meninas. Eu adoro as meninas. Ela, tia, me chama de tia. E eu sempre tratei bem. Eu digo, eu não sou assim, sabe, de fez. Ele mesmo, quando ele veio morar aqui com ela, eu conversava com ele, né? Quando ele morreu, eu encaminhei ele. Puxa. Entreguei ele lá do outro lado, eu digo, vai para o seu caminho de merecimento, né? Porque, olha, teve uma época até, é horrível a gente falar certas coisas,
Mas eu me lembro que ele sabia que ele ia me fazer sofrer, como eu te disse. E um dia, nós descendo a escada da Vila Helena, nós dois estávamos parados, um monte de gente parada, e o papai descendo com a mamãe. E tropeçou. E ele ia botar a mão no papai. E ele disse assim para ele, Noli me tangere. Olha, falou mesmo? Falou. Você veja, são coisas que... E ele, né, depois, uma hora, mas eu prefiro até coisas que eu prefiro depois conversando, né, minha gente? Deixa assim, fala não, depois. Eu não quero atrapalhar, né, as meninas também. A gente tem que lembrar, mas eu digo sempre, como eu vou repetir agora, foi um aprendizado para mim. Eu aprendi muito com os casamentos errados que eu tive. O importante é isso, aprender. Depois de muito tempo, que eu digo sempre que toda pessoa... Eu casei muito novinha, com 18 anos, né? Naquela época, com 18 anos, você era um brotinho mesmo, assim, né? Nossa, claro. E a gente... Era diferente. A mulher tinha que ser boa dona de casa, cuidar dos filhinhos, aquela coisa, né? A gente faz tudo que pode. E hoje a gente está vendo que... Hoje a gente vê muitas pessoas... Eu acho bacana isso. Mulheres trabalhando, mulheres fazendo um monte de coisa... Eu mesmo estou trabalhando, faço coisas, né, da nossa sociedade, vejo a liga, estou passando para minha filha muita coisa. Então, a gente vai fazendo o que pode. Sim. Mas eu digo, já não sou aquela que tinha uma força que você não acredita. Empurrava piano sozinha. E mamãe um dia chamou, que era prefeito aqui na cidade, e eu tinha um namorado na época aqui, que era filho dele. E eu estava empurrando um armário, que era dos meninos, de 6 portas, pegava de uma parede a outra, cheio de roupa. E ela abriu a porta e disse, olha o que a Seleninha está fazendo. Aí ele olhou para mim e disse assim, minha filha, hoje você não sente, mas amanhã... E a mãozinha dói já, tudo. Tudo, os músculos, né? Dona Selene, para a gente finalizar, me dê a mensagem para todo mundo que está nos assistindo agora e vai nos assistir. A senhora teve o privilégio, olha, é a remanescente aí de toda essa história, né? A memória viva. Deixa uma mensagem para aquelas pessoas que vão nos assistir. Eu gostaria, como eu já falei, né, que todas as pessoas, mesmo não sendo da sociedade, se pessoas de fora também ouvem, que procurem entender. Porque quando eu digo, né, que precisamos ser fraternos, amigos, e procurarmos, inclusive, respeitar as religiões de todos. Eu sempre falei isso. Cada cabeça uma sentença. Eu acho que todos têm que se respeitar. Sim. Não é? Cada um nasce, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e às vezes a gente vê muita falta de respeito. E eu fico triste com isso, né? Porque ninguém é igual. Se nós fôssemos iguais, nós não estaríamos aqui para evoluir. Já ficaríamos de outro lado, né? Eu penso assim, não é? E a gente está aqui para um aprendizado. Então, o que eu espero de todos, que aprendam e que sejam muito fraternos, tenham muito amor no coração e procurem superar todos os obstáculos que vêm por aí. Tá? Obrigada. É isso. Agradeço e espero que não dei até muita risada com muita coisa que eu falei. Foi muito agradável a nossa conversa, muito descontraída. Eu lhe agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz e espero que a senhora esteja entre nós por muito tempo ainda, sustentando aí com a sua força de Alamirá, toda essa determinação, toda essa alegria, para que a gente possa levar adiante esse belo legado do senhor, seu pai. E da senhora, obrigada, filho. Vamos sim, sempre unidos. Então, tá bom, muito obrigado, um fraterno abraço. Obrigada a você, filho. E um feliz sempre. Tchau. Obrigada, para você também. Tudo de bom. Gente, que maravilha, né? Que bom a gente poder ter conversado, né? É uma oportunidade que eu queria conseguir conversar, trazer esse lado pessoal. Quem foi Henrique? Quem foi Helena, né? Essas pessoas que foram pessoas iguais a nós, né? Com uma grande história. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenho certeza que sim. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.